A paz do Senhor, meus irmãos, mais um dia na presença do Senhor, estamos iniciando, louvado ao nome do Senhor Jesus, de mais uma transmissão online, louvado ao nome do Senhor Jesus, louvado ao nome, aguardando os irmãos que já estão entrando online. Louvado ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Toda honra, toda glória ao Senhor nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Aguardar os irmãos entrar. Os irmãos vão entrando aos poucos. Mas, glória a Deus. Dá a paz do Senhor Jesus já para a irmã Cândida. Dá a paz do Senhor Jesus já para a Cristiane, que já está online nos acompanhando. Louvado ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. A paz, irmãos. Paz Senhor Cristiane, uma Cris, Ana Cândida. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Dá paz do Senhor para os irmãos que já estão online, os irmãos, Louvado. Dá paz do Senhor para a irmã Tamires. Glória a Deus. Louvado ao nome do Senhor Jesus, irmã Tamires Lima, Tamires Cristina, que já estão online conosco também no dia de hoje. Louvado ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Paz do Senhor, irmão Igor. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmã Carol. Louvado ao nome do Senhor Jesus. Irmãos, já vou estar dando início, dia de hoje. Louvado ao nome do Senhor Jesus. Paz Senhor Cris. Glória a Deus. Eu gostaria que os irmãos abrissem a tua Bíblia. Nós vamos refletir num pequeno versículo que me chamou a atenção hoje, meditando na palavra. E me fez refletir em algumas coisas que nós precisamos refletir. Eu gostaria que os irmãos abrissem também, louvado ao nome do Senhor Jesus, a paz do Senhor Kátia, louvado ao nome do Senhor Jesus. Eu gostaria que os irmãos abrissem a tua Bíblia no livro da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, o seu capítulo 13, e vamos ler somente o versículo 11 para meditação no dia de hoje. Louvado ao nome do Senhor Jesus. Amém? Carta escreveu Paulo aos Coríntios, seu capítulo 13 e versículo 11. Glória a Deus. Pega a sua Bíblia aí, irmãos. Acompanha junto com a gente. Amém? Amém? Diz assim, irmãos, a palavra: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço e em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Amém?
Louvado é o nome do Senhor Jesus. Essa é a carta do apóstolo Paulo à igreja de aos Coríntios, né? Louvado é o nome do Senhor Jesus. E me chama a atenção que eu estava meditando nessa palavra. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Daqui a pouco a missionária Anja vai trazer um louvor para nós no dia de hoje. Louvado é o nome do Senhor Jesus. E eu estava refletindo, irmãos, né? Que o apóstolo Paulo fala, quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, discorria, tinha as atitudes de menino. Mas agora que sou homem, deixei as coisas de menino. E aí me vem a lembrança, irmãos, de quando eu era criança, né, dos ensinamentos que a minha mãe deu, né? E eu comecei a refletir que ela me levava para a igreja. Uma pequena reflexão para nós entendermos um pouquinho desse versículo. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Eu comecei a entender que a minha mãe ela levava para a igreja, ela ia para a consagração, ela me levava para a consagração. Ela ia fazer visita nos lares, ela me levava para as visitas nos lares. Ela tinha os cultos de lares, ela me levava para os cultos nos lares. E é interessante que eu observando assim, eu comecei a lembrar que nós estamos chegando à Páscoa. E eu sei que quando chegava próximo da Páscoa, né, naquela época não tinha como no dia de hoje, né, chocolates grandes, né, geralmente os pastores, ou chegava a época do Dia das Crianças, ou chegava uma época festiva, eles faziam aquelas festas de criança, davam aqueles saquinhos de doce. E eu me recordando, eu lembrava que na maioria das vezes eu ia para a igreja querendo, ia mais interessado naquela guloseima, naquelas coisas que ia ter na igreja do que em ouvir a palavra do Senhor. Só que eu meditando, eu lembrando, me veio à memória que às vezes, irmãos, a gente é criança, nós temos as nossas atitudes de criança. Mas eu também entendo que eu ia interessado nessas lembrancinhas. Aí chegava no Dia das Crianças, eu ia porque eu sabia que eu ia ganhar um carrinho. Então eu tinha as atitudes de criança, eu era criança. Mas no decorrer tinha o culto. E muitas das vezes a gente não se preocupava com o culto. Mas algumas coisas nos chamavam a atenção porque fica na nossa memória. E eu observando, eu sei que eu fui criado no evangélico até meus 15 anos. Com meus 15 anos eu vim me afastar do evangelho. Só que uma coisa fica certa e serve no dia de hoje para reflexão em cima desse versículo. Para pais, para mães, que aquilo que você ensina ao teu filho, ele não esquece. Aquilo que você ensina à tua filha, ela não esquece. Eu quero dar para o Senhor também, para a irmã Elisângela, que já está online conosco, a Tamires do 81 também, que já está online conosco. Mas continuando, quando você ensina, o teu filho vai crescer. Às vezes ele vai se distanciar de perto de você, mas aquilo que você ensinou, ele não vai esquecer. E apóstolo Paulo aqui, ele nos traz a interpretação de quando eu era menino, eu tinha as atitudes de menino, eu corria, eu brincava, eu pulava, mas ele chegou a ser adulto, ele deixou as coisas de menino. E o passou do tempo, irmãos, eu refletindo sobre isso, eu me afastei do evangelho, mas o temor a Deus não saiu da minha vida. O temor na minha vida não saiu. E há 10 anos atrás, o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração. Há 10 anos atrás, o Espírito Santo de Deus me trouxe de volta as lembranças do que Deus já tinha feito na minha vida. Do que Deus já tinha realizado na minha vida. Das promessas que Ele tinha feito na minha vida. E eu comecei a refletir. E as promessas de Deus ainda não estavam acontecendo, mas Ele tinha feito uma promessa. E a promessa que Deus fez na tua vida, você pode ter certeza, passa o tempo que passar, ainda está de pé. E eu meditando, me chamou a atenção que quando ele fala assim, quando eu fazia, corria, mas logo que cheguei a ser adulto, eu deixei as coisas de menino. E eu comecei a refletir na vida espiritual, irmãos. Aleluia, Jesus. A minha vida espiritual, a tua vida espiritual é da mesma forma.
Quando nós somos ensinados, quando nós crescemos, o nosso caráter, aquilo que foi ensinado por pai e por mãe, nós não perdemos. Os ensinamentos, a obediência de respeitar os mais velhos, isso nós não esquecemos. E assim também acontece na nossa vida espiritual, quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador. No começo, nós vamos para a igreja pensando, eu comecei a refletir, Deus trouxe ao meu coração. Muitas das vezes nós vamos para a igreja, eu vou porque Deus ele tem uma bênção para me dar. Eu vou para a igreja porque hoje Deus vai usar um profeta, vai falar comigo algo que eu necessito. Só que muitas das vezes nós vamos porque é algo que nós estamos necessitando. Só que nós não vamos por atrás de Jesus. Nós vamos porque nós estamos precisando de algo, nós estamos interessados em algo. Então nós ainda somos meninos espiritualmente. E quando nós crescemos, nós começamos a entender o propósito de Deus. Quando nós começamos a entender a palavra de Deus, nós chegamos a uma convicção. Preste atenção. Eu vou fazer uma pequena comparação para você entender o propósito de Deus na nossa vida. Deus me trouxe a memória e eu estava reparando. Você já reparou que um atleta, um esportista, quando ele começa a estudar um certo exercício, ele se empenha naquilo. Ele começa a treinar, e o treinador dele chega para ele e fala assim, olha, você tem futuro. Olha, você nessa categoria desportiva que você está fazendo, você tem um futuro. Se você se dedicar, você vai ter um objetivo, você vai ter um futuro brilhante. E nós espiritualmente é da mesma forma. Quando nós se dedicamos espiritualmente na palavra, se dedicamos espiritualmente em buscar a presença de Deus, se dedicamos espiritualmente em fazer a vontade de Deus, o nosso futuro espiritual também é brilhante. Sabe por quê? Porque um atleta, o objetivo dele qual que é, irmãos? É de repente ganhar uma competição estadual. E se ele se dedicar, se empenhar mais, ele vai ganhar uma competição nacional. E se ele se dedicar mais, ele vai chegar a um mundial. Vai chegar a uma Olimpíadas, vai ganhar o quê? A recompensa maior que todo atleta almeja, que é a medalha de ouro. E se ele não chegar à medalha de ouro, se o treinador dele olhar para ele e falar, não, se você perseverar, você vai chegar à medalha de ouro, ele vai se empenhar para no próximo torneio, ele chegar ao objetivo que é a medalha maior. Espiritualmente na nossa vida não é diferente. Nós andamos na presença de Deus, todos os dias nós temos a nossa prova, nós temos a nossa luta, mas se nós nos dedicarmos espiritualmente, vai chegar um dia que ministerialmente Deus vai entregar uma recompensa, vai entregar algo eclesiástico na nossa mão e vai ser a primeira conquista que nós vamos ter no Evangelho. Só que se nós estacionarmos aí, irmãos, nós não vamos chegar ao objetivo de uma campanha, de uma competição, como diz a competição, de uma medalha maior, de uma recompensa maior da parte de Deus. E se nós nos dedicarmos mais, nós vamos chegar, sim, a receber uma bênção maior. E automaticamente, quando nós chegarmos ao patamar mais elevado, que é de um atleta que ele ganha uma conquista mundial, com o passar do tempo ele se aposenta. E eu meditando nessa passagem me chamou a atenção isso. Só que para nós cristãos nós precisamos entender que enquanto nós estivermos nessa terra nós vamos ter prova, nós vamos ter luta, nós vamos ter adversidade, e se nós pararmos no meio do caminho, olhar para a luta, olhar para a prova, nós não vamos chegar ao nosso objetivo. Cada obstáculo é uma prova que nós estamos enfrentando para receber uma recompensa da parte de Deus. Cada prova que nós passamos é uma situação que nós estamos enfrentando para quê? Para ser aprovado por Deus. Porque a própria palavra nos diz que nós temos que passar pela prova para sermos aprovados. E nós precisamos entender de uma coisa. O atleta terreno, carnal, o atleta esportista, ele é incentivado pelo seu treinador. O cristão,
ele é incentivado pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. O cristão, ele é incentivado através dos cultos, quando ele ouve uma ministração de Deus e a palavra fala no coração, e isso impulsiona ele a cada dia mais se dedicar na obra do Senhor. Só que é interessante que o atleta, ele chega lá ao patamar, tem muito atleta que não chega a receber a recompensa, a medalha maior na categoria que ele está treinando ou que ele está exercendo. Por quê? Porque ele desanima. Ou ele sofre uma fratura, ou ele passa por uma adversidade. E assim, muitas das vezes, acontece alguma coisa na vida dele, ele já desanima, ele já para, eu não vou conseguir. Muitas das vezes o atleta adversário chega para ele e fala, você não vai conseguir, você não tem força, você é fraco, você é isso e aquilo. E muitas das vezes na nossa vida cristã é da mesma forma. O adversário, muitas das vezes, ele olha para mim e para você e fala, você não vai chegar você não vai chegar lá. Você vai parar no meio do caminho. Eu vi, irmãos, eu fazendo essa comparação do que eu cresci no passado. Eu lembro que na minha adolescência eu vi muitas das vezes alguém falando para mim que eu não ia chegar aos 30 anos. Eu via muitas das vezes alguém falando para mim, olha, você vai envelhecer numa cadeira de roda. Só que eu não peguei isso para mim. E muitas das vezes nós pegamos palavras que o inimigo lança para a nossa vida e nós pegamos, isso faz com que nós paramos. Isso faz com que nós nos sufocamos. Isso faz com que nós perdemos a esperança. E nós precisamos entender o que a Bíblia fala. A Bíblia vai falar, irmãos, no livro de Provérbios, seu capítulo 16, versículo 1, que o homem faz as preparações do coração, mas quem dá a última palavra é Deus. Nós fazemos os nossos projetos, mas nós colocamos na mão de Deus? Quando nós colocamos na mão de Deus os nossos projetos, vem o Espírito Santo de Deus, que é o nosso auxiliador, e nos incentiva a chegar àquela recompensa. Nos incentiva a chegar ao objetivo. Imagina um profissional, ele entra numa firma, se ele vê que ele tem chance de crescer profissionalmente naquela empresa, ele vai se dedicar para receber um crescimento salarial, subir um patamar de função. Agora, se ele entra na empresa e está só interessado no salário, só nas bênçãos, só na recompensa que o patrão vai dar para ele no começo do mês, ele vai ficar toda a vida. Se ele entra como ajudante, ele vai ficar como ajudante. Se ele entra como auxiliar, ele vai ficar como auxiliar. Mas se ele tem chance de crescer e ele se dedicar, ele pode passar a ser o profissional daquela área, deixar de ser ajudante e passar a ser o oficial. E de oficial ele passa a ser, o profissional. Passa a ser o encarregado, passa a ser o patrão, passa a ser diretor daquela empresa, se ele se dedicar. E espiritualmente é da mesma forma. Se eu e você se dedicarmos espiritualmente, buscando a face do Senhor, orando, jejuando, consagrando, colocando a nossa vida no altar, meditando na palavra de dia e de noite, obedecendo a palavra, obedecendo nossos líderes, nós vamos chegar justamente no mesmo lugar. O Senhor, ele vai nos honrar. E a nossa aposentadoria, irmãos, não é uma aposentadoria, nós não vamos receber salário terreno. Não, a nossa aposentadoria vai ser o galardão celestial, que vai ser quando Cristo virar para mim e para você naquele dia, quando terminar o nosso fôlego de vida, terminar nessa terra, ou que Cristo vinha arrebatar a igreja, ele vai virar para mim e para você e falar assim, vinde benditos do meu Pai, tomar por herança aquilo que foi preparado para você desde a fundação do mundo. Que nós possamos pensar, raciocinar. Irmãos, o que é se dedicar à obra de Deus? Às vezes nós paramos, nós observamos algumas coisas, nos chama a atenção. Ser obediente à palavra de Deus e amá-la. A Bíblia fala diretamente, Deus usa alguém para falar conosco que nós devemos obedecer. O que é obedecer, irmãos? Obedecer é seguir o que a palavra diz. Na terça-feira eu falei para os irmãos, várias passagens da Bíblia falam, se ouvir a voz de Deus, obedecer e guardar os mandamentos, Deus vai te livrar das doenças,
Todas as bênçãos vão vir sobre ti. Deus vai te fazer herdar a terra prometida. Aonde pisar a planta dos teus pés, Deus vai te dar. E nós precisamos entender. Preste atenção. A Bíblia fala que com Cristo nós somos mais que vencedores. Não é sem Ele. Não é com um amigo, não é com um irmão, não é com um parente. É com Cristo. Nós somos mais do que vencedores. Então nós possamos passar por as provas. Não desanime minha prova. Porque a prova é só um obstáculo para quê? Para você superar ela e alcançar a glória de Deus. Cada obstáculo que nós passamos, cada luta que nós enfrentamos é uma adversidade. É uma adversidade. E nós precisamos entender. Nós estamos nessa terra, digamos que nós somos um atleta de Cristo. Glória a Deus. Só que os obstáculos, quem joga na nossa vida, muitas das vezes, nós mesmos pegamos os obstáculos. E muitas das vezes, o inimigo coloca obstáculos com a permissão de Deus, justamente porque ele sabe que nós vamos superar. O Espírito Santo de Deus vai estar conosco, nos apoiando, nos incentivando a passar por essa adversidade. Agora, se eu e você olhar para o obstáculo e falar, eu não vou conseguir, irmãos, a minha Bíblia, a tua Bíblia é clara em dizer que da minha boca sai bênção e maldição. Então, se eu falar que eu não vou conseguir, eu mesmo estou decretando que eu sou um derrotado. Opa, peraí, mas a Bíblia não fala que com Cristo eu sou mais que vencedor? Então você precisa entender que você não é derrotado, você é vencedor. Nós somos vencedores. Não tem nada nessa terra que nos faz desistir do amor de Cristo. Apóstolo Paulo fala na carta aos Romanos, o que nos separará do amor de Cristo? A luta, a dor, a decepção. Porque nós nos decepcionamos direto. A fraqueza, a frieza, não, nada, irmãos. Nada vai nos separar. Nada pode te separar do amor de Cristo. Por quê? Porque você tem um Deus que quando o inimigo fala que você não vai conseguir, ele chega e fala assim, eu estou contigo, você é vencedor. Quando o inimigo chega para você e fala, você não pode, Deus ele fala assim, você pode, porque eu já decretei a vitória na tua vida. Glória a Deus. Então que nessa noite você venha tomar posse de vitória e você venha entender que amar a palavra, amar a Deus acima de todas as coisas, ame o teu ministério, ame o teu pastor, ame o teu líder. Meu líder, eu faço parte dos varões, ame o líder dos varões, obedeça a ele. Eu faço parte do grupo das irmãs, obedeça a líder. Por mais que você não concorde com ela, obedeça a ela. É cumprimento da palavra. Eu não concordo com isso, mas obedeça. Porque se ela estiver errado, se ele estiver errado, ele vai prestar conta a Deus, porque ele te ensinou errado. Mas a partir do momento que está dentro da palavra, está te ensinando dentro da palavra, você pode ter certeza de uma coisa: você vai chegar ao objetivo maior. Você vai receber o galardão maior, que vai ser dado por Deus. Amém, irmãos? Louvado é o nome do Senhor Jesus. Missionária Ângela vai trazer um louvor aos nossos corações no dia de hoje. Amém? Glória a Deus, salve irmão, capaz de Senhor Jesus, amém? Eu vou louvar um louvor conhecido. Eu creio, vocês aí, muitos conhecem. Então, deixa Deus trabalhar, amém? Abre o teu coração, aonde você estiver, né? Se puder louvar comigo, louva. Se quiser fechar os olhos, fecha. Mas se liga na presença de Deus, amém? O Deus já falou através da palavra. Vai só concluir o que Ele tem para falar ao coração dos irmãos. Amém? Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para
salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Sim, Deus, aleluia, eu creio, Jesus. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Oh, tremendo e fiel, Apesar, Deus fala, das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, deixa pra trás. Apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Eu não te dei espírito de temor, mas de ousadia. Onde eu te mandar, tu irás. Onde eu te colocar, tu brilharás. E eu te encherei, e eu te encherei, e eu te encherei. Vai, vai em paz. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar. Deixa eu te usar. Oh, louvado é o teu nome, Deus. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Glória a Deus. Deus vai falar através desse louvor. Deixa eu te usar. Dá lugar para Deus, igreja. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Da forma que você está na tua casa, deixa o Senhor te usar. Se for para orar para dentro do teu lar, começar a orar, repreender todo o mal que está dentro da tua casa, deixa o Senhor te usar. Vai no teu quarto, na tua sala, na tua cozinha, na varanda, vai em todo lugar. Deixa o Senhor te usar aí. O Senhor quer tocar no teu coração. Para de ser teimoso. Deixa o Senhor te usar. Abre a boca. Usa teus pés, as tuas mãos. Deixa o Senhor te usar. Não seja mais menino, mas seja homens e mulheres na presença do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Que você venha ficar com essa palavra no dia de hoje, com esse louvor. E não se esqueça. Enquanto você não entender o propósito de Deus na tua vida, você vai ser menino. Glória a Deus. A partir do momento que você começar a compreender para que Deus te chamou, você vai começar a receber as bênçãos de Deus. Amém? Que Deus te abençoe no dia de hoje. Que Deus venha abençoar cada um dos irmãos. Que Deus venha abençoar a irmã Cristiane. Que Deus venha abençoar Diaconisa Cândida, que Deus venha abençoar a irmã Edinalva, louvado é o nome do Senhor Jesus, que Deus venha abençoar a Tamires, as 3 Tamires, né, louvado é o nome do Senhor Jesus, Tamires Cristina, Tamires Lima e Tamires do 81, louvado é o nome do Senhor Jesus, que Deus venha abençoar a irmã Eliane, que Deus venha abençoar cada um dos irmãos, amém? Espírito. Irmão Joaquim, Deus abençoe a tua vida, irmão Joaquim, por participar conosco no dia de hoje, amém? Que Deus venha abençoar cada um, que você fique com essa palavra, medite nela,
e guarde na tábua do teu coração. Amém? Que Amém. Deus te abençoe. Tenha um final de quinta-feira abençoada em nome de Jesus. A paz.